minha vitória chegou. Vai proclamando já essa vitória do Senhor na sua vida. Nós vamos receber a visita de São Bento agora. Ele vai estar conosco na live. Nós vamos estar agora protegidos desse grande patriarca dos monges, desse grande pai dos monges que vem com essa multidão dos monges nos visitar agora, nos proteger, nos guardar. Hoje é uma noite de proteção, é uma noite de libertação. O Senhor agora está agindo já em nosso meio. Mais uma vez canta isso com as nossas irmãs. Eu vencerei porque Deus está comigo, eu vencerei porque São Bento já se manifesta agora no meio de nós, nos dando proteção, caminhando junto conosco. Ele está em nosso meio, intercede por nós. Já proclama agora essa vitória do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, e canta isso. Eu vencerei, eu vencerei. Eu vencerei, eu vencerei, eu vencerei, eu vencerei, eu vencerei. Minha vitória chegou. Isso já vai tomando posse dessa presença de São Bento em nosso meio. Eu queria partilhar com vocês já como essa história de São Bento aconteceu. Hoje a gente celebra na liturgia da igreja o grande dia da irmã gêmea de São Bento, Santa Escolástica. E quando a gente estava rezando e preparando essa live, a gente não se lembrou, nem eu, nem o irmão Luiz Maria, nem a irmã Maria Raquel, que hoje era dia de Santa Escolástica. E por providência, hoje a gente celebrou, e a providência não foi só aí. Hoje de manhã, às 7h15, eu perguntei para a nossa irmã que marca as missas, quem vai celebrar? E ela disse, quem vai celebrar é Dom Marcos. A gente teve hoje, na Santa Missa, um monge beneditino, que presidiu a Santa Missa para nós hoje. Nos falou de São Bento, Santa Escolástica, e hoje, no final da nossa live, ele vai dar uma bênção e exorcizar as medalhas de São Bento que você tem, vai dar uma bênção para você e a sua família. Então fica conosco assim que acabar a adoração. O Dom Marcos vai entrar conosco e dar essa bênção poderosa. E São Bento é um santo conhecido por milagres. É um santo conhecido pelo seu poder de libertação, de ação poderosa contra o inimigo. Fatos extraordinários marcam a vida de São Bento. A gente vai partilhar alguns deles, que não é possível para a gente partilhar todos, mas a gente vai entender quem é São Bento e por que ele é um general do nosso exército de São Miguel e por que ele está aqui hoje preparando essas grandes batalhas e grandes vitórias que vão acontecer a partir dessa quarta-feira de cinzas, quando o nosso encontro mais forte ainda na nossa quaresma vai acontecer. Já tem sido tão forte, não é? Esses dias agora, meu Deus, como vai ser essa quaresma? Estaremos protegidos por São Bento. Então, eu estava anotando aqui algumas coisas. Ele teve o poder de bilocação. Ele enxergava onde o demônio estava e expulsava o demônio. Ele teve, por meio de sonhos, manifestação para os seus monges. Ele exorcizou o inimigo do corpo de um monge que estava possesso. Ele operou curas, operou ressurreição. Ele fez um discípulo andar sobre as águas, coisas extraordinárias. E hoje, ele quer entrar na sua casa. Hoje São Bento quer entrar na sua casa para te dar proteção. Hoje São Bento quer visitar a sua casa para te dar a proteção necessária para a sua família, para a sua casa hoje estar blindada pela presença dele. Hoje São Bento quer fazer na sua casa uma varredura espiritual. Ele quer afastar a presença do inimigo e trazer a presença dos santos anjos para a sua casa. Hoje o irmão Luiz Maria já proclamou a visão que ele via de vários monges, não somente beneditinos, mas que seguiam a São Bento, que estavam presentes na nossa live e que agora, esses santos monges que estão no céu, agora nos acompanham e nos protegem. Eu queria partilhar algumas histórias que aconteceram com São Bento. A primeira delas, ele tinha 2 discípulos que eram muito próximos dele, que ele cuidava, que ele ensinava os caminhos da vida monástica, São Plácido
e São Mauro. Aconteceu que São Plácido estava se afogando e São Bento, lá do mosteiro, teve aquela sensação e teve a visão de que São Plácido estava afogando e falou com São Mauro, que estava próximo a ele, para que ele corresse no lago, lá no rio, e fosse salvar São Plácido, que estava afogando, e este obedeceu. E chegou lá correndo e não sabia como fazer, mas acabou caminhando sobre as águas por causa da obediência ao grande São Bento. E conseguiu trazer São Plácido de volta para a margem. E quando São Plácido voltou, ele contou que teve a visão de São Bento, que debaixo da água o sustentava e o erguia. Então São Bento não teve somente a visão do que estava acontecendo, mas ele teve o que a igreja chama de bilocação. Ele se transportou até lá para levantar aquele discípulo São Plácido, levantá-lo das águas e trazê-lo de volta à margem são e salvo. Você entende a capacidade que São Bento tem de proteção? Por que ele está conosco hoje? Por que hoje o texto do combate é um texto de combate por proteção? Por que hoje São Bento quer ir até a sua casa para te dar proteção? Porque ele protegeu. Ele protegeu São Plácido e protegeu a vida dele. E hoje ele quer te dar essa proteção, esse livramento. Mas não somente isso, ele tinha o discernimento dos espíritos. O rei Tótila, que estava fazendo uma devastação imensa naquela parte da Itália, ele mandou um servo dele, algum oficial dele que não era ele, vestido de rei, para enganar a São Bento. E São Bento, na mesma hora, teve o discernimento que aquele era um engano e falou: você não é o rei. E logo depois, quando o rei se apresentou, ele disse de que aquele rei ia morrer, e ele falou tudo o que ia acontecer, um dom de previsão do futuro, de saber o que ia acontecer, uma palavra que ele teve do Espírito Santo para esclarecer todas as artimanhas daquele rei que não tinha verdadeira fé e que queria o mal, e ele esclareceu e protegeu os seus monges. Esse foi um dos fatos de proteção, mas também de orientação espiritual. Aconteceu que o mosteiro de Monte Cassino, quando ele vivia lá, ele já tinha recebido muitos monges, ele começou a fazer fundações e mandou alguns monges para fazer uma fundação longe na cidade de Terracina. E enquanto mandou aqueles monges, disse: olha, eu vou estar com vocês tal dia, que vocês esperem que eu vou orientar para vocês como será construído o mosteiro. E aconteceu que ele, na noite anterior àquele dia que ele tinha previsto, falado com eles que iria chegar, aqueles monges tiveram um sonho. Tanto o abade, o superior do mosteiro, como um outro monge tiveram um sonho de São Bento, dando as ordens de como deveria ser construído o mosteiro. Mas eles não deram crédito a essa presença, até por meio de sonhos de São Bento. Não deram crédito, e depois, quando São Bento chegou, perguntou: vocês fizeram o que eu mandei? E eles, envergonhados, disseram que não tinham feito. E São Bento os repreendeu pela falta de fé e disse que ele já os tinha exortado. Imagine a grandiosidade desse santo, que é o pai dos monges do Ocidente, o homem que organizou a vida monástica, que salvou o cristianismo, salvou a verdadeira fé, salvou o conhecimento do mundo quando o Império Romano em frangalhos acabou e os mosteiros foram um oásis de fé cristã que salvaram a doutrina cristã. Se hoje nós conhecemos quem é Santo Agostinho, quem é Santo Irineu, quem é São João Crisóstomo, foi porque São Bento organizou a vida monástica. Foi porque São Bento salvou o tesouro da fé cristã da destruição que aconteceu nos mosteiros. Esse homem é um homem extraordinário, mas não param aí as histórias. Ele operou muitas curas, uma cura extraordinária. Um muro caiu sobre um monge e esmagou completamente aquele monge. Tanto foi assim que aquele monge precisou ser levado num lençol, porque os seus ossos estavam todos quebrados, e São Bento chegou e fez a oração sobre aquele monge, e ele recuperou logo a sua saúde, ficou de pé e já se colocou a trabalhar para servir. Uma cura prodigiosa que ele fez, e não somente uma cura, mas ele operou uma ressurreição. Uma criança que havia morrido, seu pai foi até o homem de Deus e pediu: abade, nosso pai Bento,
levanta esse meu filho e dá a vida novamente. São Bento, muito humilde, não queria fazer essa oração. E aí aquele pai insistia que ele fizesse essa oração. E São Bento naquela hora fez uma oração humilde, porque um santo é humilde e não existe santidade sem humildade. E aquele monge santo, São Bento, disse: Senhor Deus, eu te peço, não pelos meus méritos, porque eu sou um pecador, mas por causa da fé deste pai, que quer o seu filho de volta, traz a vida para este menino novamente. O menino recobrou a vista. Recobrou a vida, não a vista já seria muito, mas ele recobrou a vida, ele voltou à vida, é ressurreição. Ressurreição que esse santo prodigalizou, mas não param aí as histórias de São Bento, continuam ainda. Ele descobriu uma fonte de água onde não havia. Se você está pedindo alguma necessidade da sua vida financeira, da sua vida profissional, se na sua fazenda está precisando de água ou de alguma concessão que precisa ser dada, peça agora a São Bento, interceda junto a ele para que essa concessão venha logo, para que esse milagre aconteça. Se você precisa de um milagre, interceda e peça agora a São Bento, porque ele opera milagres. Operou enquanto vivia aqui nesta terra e continua operando aqueles que pedem a sua intercessão. Mas os feitos mais fantásticos de São Bento são de libertação, de guerra espiritual. São Bento foi convidado, por causa da sua virtude, a ser superior de um mosteiro onde os monges não viviam como deveria viver. Lá na cidade de Vicovaro, ele foi chamado para ser o superior daqueles monges e ele falou: a minha vida não é como a de vocês. Eu não devo ir para ser superior porque vocês não vão suportar a minha disciplina. E os monges insistiram e ele foi ser abade e ele tentou colocar ordem naqueles monges. E, inspirados pelo inimigo de Deus, aqueles monges que não queriam a verdadeira obediência nem santidade, colocaram veneno na taça que aquele monge São Bento ia beber. E ele, com o sinal da cruz, quando abençoou aquela taça, a taça se partiu, explodiu, revelando os intentos de Satanás. Um homem que, com o sinal da cruz, destrói os planos do demônio, é um homem que tem autoridade de libertação. Esse é São Bento, um homem que tem autoridade para expulsar a ação do inimigo. Não esqueça, esse é o homem que está sendo convidado para entrar na sua casa hoje. Esse santo de Deus, tão poderoso, quer alcançar libertação. Houve uma pedra que os monges queriam levantar para fazer uma estrada e não conseguiam. Eles tentavam e não conseguiam. E chamaram o abade São Bento para discernir o que acontecia. Ele falou: vocês não veem o que está acontecendo? Tem um demônio sentado em cima dessa pedra, por isso não conseguem. E ele fez o sinal da bênção e orou, e aquele demônio foi expulso. E aqueles monges conseguiram afastar aquela pedra com uma facilidade imensa, porque o inimigo não queria o progresso daqueles monges, não queriam o progresso. E quantas vezes a gente sente que aquela nossa vida profissional, que alguma coisa que a gente tenta empreender está amarrada e a gente não percebe que aí pode estar o dedo do inimigo. E por isso essa noite é uma noite de libertação. É por isso que a gente vai clamar São Bento, para que ele interceda, para que qualquer artimanha do inimigo que impeça aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida seja afastado. Qualquer maldição que tenha sido lançada, qualquer coisa seja afastada, para que Deus possa reinar. Mas uma última coisa que eu queria falar. Havia um monge que fugia da oração. Um monge que fugia da oração. Esse monge gostava muito de trabalhar. Era sempre disposto a trabalhar e fazer muitas coisas, mas quando era a hora da oração ele saía, conversava um pouco com o abade, ele voltava, mas logo depois ele saía de novo. E São Bento foi fazer uma oração e viu que havia um demônio que o puxava, e falou com os outros monges não acreditavam, e ele falou com São Mauro e fez uma oração a Deus pedindo que São Mauro visse o que estava acontecendo. E São Mauro viu que havia um pequeno demônio que o puxava e afastava da oração. São Bento orou, tomou atitudes muito sérias e naquele momento o monge foi libertado. Se há alguma pessoa da sua família
que não quer rezar. Se alguma pessoa da sua família está sendo afastada dos caminhos de Deus, é hora de clamar São Bento, porque São Bento tem o poder dado por Deus mesmo, por causa da sua humildade, de libertar pessoas da influência do inimigo. São Bento quer fazer muito hoje. Essa é a noite em que ele está sendo recebido no nosso exército.